Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus, né? Nós estamos aqui nessa manhã para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agradecer aí o superintendente, pastor Walter, toda a igreja, que também os líderes, né, pela oportunidade, e toda a igreja que vai ter a paciência de nos ouvir aí esses minutinhos. E a minha oração é que Deus possa falar conosco através da sua palavra, e uma vez mais sermos edificados nesta manhã. E, irmãos, estamos aqui para dar prosseguimento a essa maravilhosa revista, nesse assunto tão importante que estamos comentando durante esse trimestre, né, onde nós estamos falando aqui sobre Esther, né, o tema geral da nossa revista, Esther, a soberania, o poder de Deus na preservação do seu povo. E, mais especificamente, hoje, com o tema Deus intervém através das suas ações. Então, nesta manhã, nós estamos aqui justamente para, juntos, aprendermos um pouquinho sobre esse tema, né? E com os 3 objetivos que foi dito aqui pelo nosso amado irmão que nos conduziu até agora. Os 3 objetivos, nós vamos ver aí então, conforme está na nossa revista. O primeiro objetivo, a nossa alegria está no Senhor. O segundo objetivo da nossa lição, destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus. E o terceiro objetivo, a importância do jejum. Então, esse vai ser a nossa caminhada nessa manhã, né? Nós vamos, então, primeiramente, ver aí tentar chegar a esse objetivo primeiro, entender que a única alegria está no Senhor, está no tópico primeiro, então, da nossa lição. O tópico primeiro, queridos, fala aí para nós já o tópico sobre ladrão de alegria. Por quê? O contexto, todos nós já estamos inseridos, porque estamos aí, já tivemos 6 lições, hoje é a 7ª, estamos inseridos já no contexto de Esther, onde os irmãos sabem que ali levantou-se um inimigo contra o povo de Deus. E esse inimigo, nós sabemos que era Amã, né? Amã se levantou para destruir o povo de Deus. Sempre se levanta inimigos para nos derrotar, para nos derrubar na nossa caminhada, na nossa carreira, tanto da igreja como de maneira pessoal, minha e sua. Nós sempre temos inimigos, não é verdade, queridos irmãos? E nós poderíamos citar vários inimigos. Tivemos aí outras lições que falaram um pouquinho, né, desses inimigos que nós temos na nossa caminhada, mas eu gostaria só de relembrar com os irmãos alguns inimigos, né, os principais, mas se alguém tiver aí outros inimigos, outros Amãs que se levantam para nos destruir, os irmãos têm a oportunidade de participar, porque o 1.1 diz, lidando com as adversidades. Então seria um grande inimigo, não é? Hoje as adversidades na nossa vida. Que seriam adversidades? É eu e você na nossa caminhada, estamos caminhando com Deus, caminhando nessa vida, e de repente, alguma coisa se levanta, surge, né, sem que nós percebêssemos, sem que nós dessemos conta, surge, né, entre várias coisas que podem surgir na nossa caminhada, de repente, a questão médica, né? De repente está tudo bem, estamos sentindo bem, aí vamos num médico e ali nós fazemos ali aquele exame de rotina, de repente parece que lá naquele exame aparece alguma coisa e a gente já fica meio com a antena ligada e vai aprofundando nos exames, de repente você descobre que tem uma doença que precisa de tratamento e às vezes isso pode ser o nosso Amã, isso pode tirar a nossa alegria, não é verdade, irmãos? Tanto que uma coisa que tira a nossa alegria realmente é não termos força, saúde, por exemplo, para cultuar ao nosso Deus, para ir trabalhar, para viver, né,
A saúde, principalmente nós que vivemos em tempos como esse que estamos vivendo, a saúde realmente, ela, seja rico, pobre, forte, magro, atleta, seja quem for, na verdade, criança, pessoa mais idosa, seja quem for, se a saúde não estiver bem, realmente tira a nossa alegria, tira o nosso sono e parece que não tem mais graça para nada, né? Nem para cultuar a Deus. Então, é isso que o inimigo tenta. Mas nessa manhã nós estamos tentando ver aqui que não podemos deixar esses amãos, né? Talvez nessa manhã esteja falando para alguém que esteja vivendo aí um momento, quem sabe, de enfermidades, de doenças. Mas eu quero te dizer nesta manhã, conforme o tema da lição, não é verdade? O tema da nossa lição maravilhosa, Deus intervém através das suas ações. Então, não importa o que esteja roubando a sua alegria, se a sua saúde não está bem hoje, no dia de hoje, nos tempos atuais, ou alguém na sua casa, eu quero te dizer que esse Deus, Ele é poderoso, Ele tem a sua ação eficaz para agir na sua vida, para curar, para entrar com providência. Amém? Quantos creem nessa manhã, levante a tua mão e diga: eu creio, Deus, e estou caminhando nisso, não é verdade? Mas tantas outras coisas, né, irmãos, infortúnios que poderiam acontecer nas nossas vidas. Quem sabe a pessoa está trabalhando aí a vida inteira, juntando algum dinheirinho, né, juntando algum recurso, de repente, com uma má decisão que você toma, uma má decisão, de repente você perde essa situação financeira que de repente você trabalhou por ela e você chega num momento que você fala: mas que coisa, hein? Que coisa. Então, a situação financeira, ela também é algo que pode tirar a nossa alegria, né? O patrimônio que você juntou e de repente você perder ou estar perdendo, ou uma pessoa que perde o emprego, ou uma pessoa que de repente ficou trabalhando numa empresa muitos anos, aí não se reciclou, de repente essa empresa achou que para custo, né, para cortar os custos, os gastos, te demite, aí você não estava preparado para voltar em outra empresa, em outro mercado de trabalho. Eu estou citando aqui algumas situações, mas eu tenho certeza que os irmãos poderiam levantar aí várias situações adversas. Essas são circunstâncias adversas que podem tirar a nossa alegria, não é verdade? Quem sabe um filho, uma filha que nós criamos na casa do Senhor, enquanto estava conosco, caminhou com Deus, mas de repente, quando cresceu, saiu da casa de Deus, e de repente o pai e a mãe também pode perder a alegria por causa disso, mas tudo isso que nós estamos falando, nenhuma dessas coisas é motivo para tirar a nossa alegria. Nós temos que confiar nas ações divinas ao nosso favor. Por isso que aí o 1:1 fala lidando com as adversidades, não é verdade? Então, seriam circunstâncias, mas uma outra coisa que poderia tirar a nossa alegria, pessoas, não é verdade? Pessoas, acredito que na nossa caminhada, nesses nossos relacionamentos, na nossa caminhada, é o que mais pode tirar a nossa alegria, porque geralmente pessoas estão ao nosso lado, caminham conosco, principalmente os de dentro de casa, às vezes conhecem o seu defeito, conhecem quem é você, não é verdade? E às vezes nesses relacionamentos há ruínas. Por exemplo, na igreja, né, nós como irmãos, de repente os relacionamentos podem se quebrar. Na família, né, pai com filho, irmãos entre si, marido e mulher, de repente esses relacionamentos também podem se ferir. E na nossa caminhada, para os nossos relacionamentos, o que nós mais precisamos ter no nosso coração como cristão, é o que Cristo nos ensinou, que é o quê? Perdão nos nossos relacionamentos. Nós precisamos perdoar uns aos outros, perdoar na nossa caminhada. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pisamos na bola. Tantas pessoas pisam conosco como nós pisamos na bola com as pessoas. É por isso
que precisa ter a prática do perdão. Sem a prática do perdão, sem o exercício do perdão na minha e na sua vida, não adianta nós virmos cultuar a Deus, que Deus não recebe o nosso culto, não adianta nós dizimarmos, não adianta nós ofertarmos, sem o perdão na nossa vida, não adianta nós virmos à igreja, porque a Bíblia diz, né, a palavra do Senhor diz, que se nós não perdoarmos uns aos outros as suas ofensas, tampouco o nosso Pai nos perdoará. Então, nós ficamos impossibilitados, né, de que a bênção da cruz possa abranger a nossa vida quando nós não perdoamos, quando os relacionamentos são quebrados, nós estamos que blasfemando da obra de Cristo, blasfemando da obra do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que hoje nós estamos no tempo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E quando você não deixa o Espírito Santo falar com você, que você precisa refazer esse relacionamento, que você está ferido com o seu próximo, quando você não está deixando o Espírito Santo agir na sua vida, você está impedindo a bênção de Deus na sua vida e também a salvação, a obra da cruz, se fazer efeito na sua vida. Irmãos, estou citando algumas coisas aqui bem rápidas, porque nós precisamos caminhar, mas não só as circunstâncias, as pessoas, mas também a preocupação com o dinheiro. O dinheiro tira a alegria hoje das pessoas, não é verdade? O dinheiro é algo que tem ocupado o lugar de Deus. Nós vemos nas Escrituras que não é possível servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vivemos num tempo em que isso é muito forte na nossa sociedade. Por causa de quê? Você observa que, por exemplo, na década de 50, você vai observar que o consumismo era 5 vezes menor do que hoje. Você vai observar que hoje as pessoas, às vezes criança que ainda não sabe nem falar, aí pais já pega e compra celular e coloca na mão desses meninos, né, que não sabem nem falar ainda. Então nós vemos que o consumismo hoje, né, as pessoas aí já têm várias roupas, vários sapatos, mas quer comprar mais, já tem carro bom, né, mas quer mais. E aí eu poderia citar várias coisas. E quando às vezes a pessoa, hoje o que está tirando a alegria das pessoas? As pessoas, por causa deste consumismo, e hoje nós temos um tempo em que às vezes você pode comprar as coisas, até carro, você entra numa loja aí, se tiver o nome limpo, às vezes mesmo não tendo o nome limpo, né, tem empresas aí que limpam o seu nome, aí você entra numa, vamos citar o caso de uma Casa Bahia, né, e a pessoa compra as coisas lá sem prestação de R$ 9,99, e aí depois isso pode ficar tirando o sono da pessoa, né? Isso pode ficar tirando a alegria. E às vezes você vem cultuar a Deus e não tem alegria, e não sabe o que está acontecendo, mas na verdade é a preocupação com o dinheiro que tem nos envolvido. Então, irmãos, por que essa preocupação com o dinheiro tem tirado a alegria de muitas pessoas? Porque as pessoas têm se preocupado apenas com as coisas terrenas. Aí 1.2 vai falar, não é verdade? 1.2 que a nossa alegria tem que ser a alegria da salvação. O nosso foco não pode ser coisas terrenas. Amém? Mas outra coisa para nós terminar essa questão aí do ladrão de alegria, né, dessas coisas que tiram a alegria, só estou citando essas coisas porque é muito comum essas coisas na vida de cada um de nós. Eu não falo aqui apenas para falar como professor, mas vivo isso também, porque muitas dessas coisas, se a gente que é cristão não vigiar, tira a nossa alegria. E eu estou diante de irmãos que também vivem uma vida real, que também podem ter alguma dessas coisas que podem querer tirar a sua alegria. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nada dessas coisas que nós citamos, nós vamos deixar roubar a nossa alegria. Por quê? Porque o nosso foco não vai estar aqui nas coisas terrenas. O nosso foco vai estar onde, irmãos? Na nossa salvação, a alegria da salvação, que é o que vai dizer aí 1.2. Mas uma outra coisa que tira a alegria muito das pessoas é a tal da ansiedade. Tudo uma bola de neve, né? A preocupação com o dinheiro, às vezes
as circunstâncias, às vezes as pessoas, e isso deixa muita gente ansioso. E aí a gente poderia perguntar, você conhece alguém ansioso? Né? Podemos até falar assim, será que nós já olhamos no espelho? Né, Absei? Quando nós olhamos no espelho, a gente observa que nós mesmos somos ansiosos. Nós mesmos, às vezes, ficamos com expectativa do futuro tão intensa que não vivemos o presente. E o segredo de nós termos a alegria da salvação é nós vivermos o quê? O presente. Irmãos, viva um momento como esse. Que coisa mais bela e preciosa você estar aqui nessa manhã, na escola dominical, podendo aqui apreciar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas que queriam, às vezes, estar aqui no seu lugar nessa manhã, ouvindo a exposição da palavra de Deus, ainda aqui sentindo, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida. Então, vivemos o agora, vivemos o hoje, vivemos o presente, pensando que tudo que está acontecendo na tua vida agora é para a edificação da sua vida e plano de Deus para você alcançar a sua salvação. Amém? Mas a ansiedade, irmãos, hoje é algo muito forte na nossa sociedade, na nossa geração, já começa com as crianças, né? Eu fico olhando, meus filhinhos desde pequenininho ia para a escola e já aquela mochila nas costas, aquele tanto de livro, eu fico pensando, gente, eu como adulto carregar uma mochila dessa aqui, Absen, com tanto de livro eu já cansaria, imagina uma criança, né? E aí você olha lá na mochila dessa criança, agenda, e essa agenda lá com um monte de tarefa, um monte de compromissos, e você fica pensando, gente, mas como que a sociedade, o sistema, Esther estava num sistema, né, como nós vimos aqui, mas ela não deixou o sistema a envolver, né, pastor Juvenil? Então, o pastor falando aqui, a escola já existe competição, né? Às vezes, nós mesmos, né, podemos, então, através desse sistema, deixar os nossos filhos envolver, né, nesse sistema, que nós possamos, irmãos, vigiar, porque tudo isso tira a alegria, tira ou não tira? Tira a nossa alegria de comunhão, de estar na casa de Deus. Então, se nós vigiarmos e olharmos, nós vamos ajudar os nossos filhos não serem ansiosos, não é verdade? Então, eu não posso me estender muito, irmãos, nesses temas aqui, porque o horário é uma bênção, a gente quer prosseguir com os irmãos, mas a gente observa que é inútil a ansiedade, né? Às vezes a pessoa, por duas coisas, ou algo que ficou lá para trás que ela não conseguiu quebrar, que é o passado, ou então a expectativa do futuro, né, de alcançar algo que ainda não é tempo, né? E as estatísticas mostram que 70% daquilo que nós pensamos que pode acontecer na nossa vida, quantas pessoas ansiosas, é porque fica com medo. Será que, né, meu casamento vai dar certo? Por exemplo, noivos que estão aí próximos de casar, fica naquela ansiedade, será que meu casamento vai dar certo? Ou então, se é solteiro e ainda não está namorando, fica pensando, será que eu vou casar? Será que eu não vou ficar para titia? E aí as pessoas começam a ficar pensando em coisas, Absen, será que eu não vou pegar coronavírus? Ou será que quando eu pegar coronavírus, será que eu vou sarar dessa enfermidade, ou eu vou morrer? E aí isso tudo, irmão, gera em nós, que somos humanos, nosso corpo é falível, nosso corpo, ele recebe esses comandos, nós ficamos sofrendo por antecipação. E 70% das estatísticas mostram que aquilo que nós ficamos pensando não vai acontecer na nossa vida. Mas aquele que é ansioso, ele sofre duas vezes. Por quê? Ele sofre por antecipação, pensando que pode acontecer, e depois, se porventura acontecer, ele sofre de novo. Então, ele sofre duas vezes, né? Então, nós possamos descansar em Deus. O tema desta manhã é que Deus é poderoso em suas ações.
Se você descansar em Deus, descansar em Jesus Cristo, que é o nosso sábado, que é o nosso descanso, você então encontrará refrigério para a sua alma. Amém, irmãos? Então, Jesus nos disse, na verdade, que nós devemos o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas as demais coisas. Que coisas são essas? Demais coisas que Jesus falou, o que comer e o que vestir, não é verdade? Porque o apóstolo Paulo, aprofundando esse tema de Jesus, ele disse, né, irmãos, que nós tendo o que vestir e o que comer, fiquemos contentes. O grande problema é que nós, às vezes, não estamos contentes, nós queremos ter mais, e essa situação de ter mais, de conquistar mais, de ser mais, é o sistema desse mundo, mas em nome de Jesus, nessa manhã, você possa levantar essa manhã e dizer, eu rejeito tudo que vem do sistema desse mundo, e peço ao Espírito Santo, me dê entendimento e sabedoria, Senhor, para conseguir colocar os teus princípios em prática, em nome de Jesus, amém? Ore, peça isso ao Senhor, e Ele pode te dar sabedoria, amém? E adorarmos a Deus pelo que Ele é, soberano, justo, misericordioso, a nossa rocha, o nosso pastor, a razão da nossa vida, e adorarmos a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele faz, né? Sabermos quem é o nosso Deus e o tamanho do nosso Deus, seja em qualquer situação. Eu passei bem rápido, irmãos, por essas coisas aqui, porque o 1:2 diz, alegria da salvação, né? Eu acho interessante que John Piper, um grande escritor, ele diz que o nosso problema não é a busca da felicidade. O nosso problema é a busca por prazer e hedonismo. Então é o problema hoje da geração e de muitos cristãos que querem buscar apenas essas coisas a todo custo, né? Não importa o que custar. Então, o nosso problema é nos contentar com uma alegria limitada, porque a alegria terrena, ela é limitada. Todos os irmãos aqui, eu tenho certeza que já viveram isso. Quem sabe você que ficou naquela ânsia, né? Naquele sonho de conquistar alguma coisa, você falou, vou trabalhar para isso, vou fazer isso. E aí você conquistou, e aí a alegria foi só ali naquele momento. De repente, né, pastor Joel, passou uns dias, você fala, poxa, aí parece que o ser humano é tão carente que aí ele arruma um outro objetivo para ir atrás de outro objetivo, e aí ele vai trabalhar e dar a sua vida por aquilo. Então veja que a alegria aqui da terra, ela é limitada. É por isso que o autor coloca a alegria da salvação. Deus quer que nós sejamos felizes, sejamos alegres. Amém, irmãos? Mas para isso nós precisamos colocar o nosso foco, né, na alegria maior, que é a alegria da salvação. Por isso Deus nos salvou. Deus nos salvou para que nós possamos o quê? Amar a Deus, né, sobre todas as coisas. Colocar o nosso foco em Deus, em Jesus. Então, nós não podemos nos privar da maior de todas as felicidades. Qual que é a maior de todas as felicidades? Quem pode me dizer dos irmãos que estão aqui nessa manhã? Alegria da salvação. E essa alegria da salvação foi nos proporcionada por Jesus, para que nós possamos glorificar a Deus. Então essa é a maior alegria. Você que está aqui nessa manhã, você já pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Louvar a Deus, glorificar ao Senhor. Amém? Essa é a maior das alegrias, né, irmãos? Deus quer que nós sejamos eternamente felizes. E em terceiro lugar, 1.3, diz, a verdadeira alegria está em servir. Então é a alegria da salvação e a alegria em servir. Então Deus nos salvou, primeiro, para nós amar a Deus acima de todas as coisas e com isso o glorificá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Mas também o Senhor nos salvou para que nós possamos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. E amar o nosso próximo significa o que, irmãos? Servir, é o que 1.3 está dizendo, a verdadeira alegria está em servir.
Então, alegria na salvação, que é quando nós colocamos o foco em Deus, alegria no serviço, que é quando nós colocamos o foco em amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. Então, o Senhor chamou a mim e a você para que nós sejamos facilitadores. Quem nessa manhã é facilitador aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Amém? Deixa eu ver, estou vendo agora. Cadê quem está com a mão? Amém, Jesus? Amém. Seja facilitador, como aquela serva, né, escrava que foi levada por Naamã. Foi levada como escrava, com certeza não era da vontade dela ser escrava, mas ela se submeteu a ser escrava de Naamã, e ali ela não ficou com rancor, procurando uma oportunidade para descontar em Amã. Pelo contrário, falou, se Deus me trouxe aqui, Deus tem um propósito. E ela deixou-se ser facilitadora. Na hora certa, ela disse para o general Naamã, né? General Naamã, não sei se eu tinha falado o nome desse general corretamente no início, mas o general Naamã, que levou aquela escrava lá para suas terras, na hora certa, a escrava falou, olha, lá nas minhas terras tem profeta de Deus, e esse profeta de Deus pode dizer para o Senhor aonde está a sua solução. Ela foi facilitadora da mão de Deus na vida do general Naamã. Nós também podemos observar aqueles 4 homens que desceram aquele paralítico ali quando Jesus estava naquela casa, a casa estava cheia, não tinha como entrar. Os irmãos lembram que então 4 homens pegaram aquele paralítico naquela maca e o desceram ali em cima do telhado para que pudesse chegar até a presença de Jesus. Eu pergunto aos irmãos, vocês acham que aqueles 4 homens que desceram aquele homem paralítico até Jesus, será que eles não precisavam de um milagre? O que vocês acham? Só acha que precisava, pastor Joel? Quem nessa manhã aqui não precisa de um milagre, levanta a mão. Quem não precisa de um milagre, levanta a mão. Acho que não tem ninguém, né? Aqueles 4 homens precisavam de um milagre, mas, no entanto, eles foram facilitadores. Eu e você precisamos ter na nossa conta, irmãos, que tem pessoas que, quem sabe, precisam mais do que eu e você. Tem pessoas que estão na nossa frente, precisando de algo desesperador, que se não acontecer na vida dele, ele pode ter a sua vida totalmente destruída, né? Então, sejamos facilitadores, e para sermos facilitadores, servir o nosso próximo, foi para isso que o Senhor nos chamou. Esta é a maior alegria, amém? Quantos nessa manhã quer colocar essa alegria em prática? Levanta tua mão e diga, Deus, me usa na tua obra como facilitador, para que eu não perca oportunidade, amém, irmãos? Muitos de nós perdemos oportunidades, mas essa manhã, a partir de hoje, né, nós não vamos perder a oportunidade de facilitar para ninguém, amém? Aí com isso eu termino aqui o tópico 1, irmãos, e vou aqui para o tópico 2 da nossa revista, amém? Tópico 2 diz que o verdadeiro refúgio está em Deus, o verdadeiro refúgio está em Deus. Queridos, vocês sabem, né, nós já aprendemos bastante, já tivemos 6, estamos na 7ª lição. Nós sabemos que já tinha quantos anos que Esther tinha assumido o trono? Quantos anos Esther já tinha assumido o trono aqui nesse momento que Amã se levanta para destruir o povo de Deus? Então já tinha 5 anos, pastor Aldemiro, que Esther tinha se tornado rainha. 5 anos. Até agora, Esther estava no trono como rainha, mas até agora ela só recebia comandos de quem?
do seu, né, do Mardoqueu, daquele que a criou, né? Pai de consideração, podemos assim dizer. É tão interessante que muitas vezes a gente, como jovem, a gente cresce ouvindo que Mardoqueu era pai, né, de Esther, enquanto a gente confunde sobre isso, mas na verdade um pai de criação, né, que cuidou de Esther, e ela o considerava assim, um pai, um discipulador, por que não dizer que um discipulador não é um pai? Nem tio não é, ou às vezes confunde como tio, né, alguns falam tio, e aí a palavra de Deus diz, então, primo. Então, ela ouvia comandos do Mardoqueu, que dizia para Esther como proceder, como estar, como ficar. Já tinha 5 anos. Mas chega o momento que isso precisa mudar na vida dela, e ela precisava assumir a sua postura de líder. Chega o momento dela fazer uma decisão. Então, queira ou não queira, cada um de nós, né, vai chegar um momento da nossa vida que, quem sabe, nós, no início, quando Deus nos coloca em determinado lugar, até mesmo na nossa salvação, Deus nos salva, e aí parece que nós estamos com aquele impacto tão grande da salvação, que parece que nós estamos andando nas nuvens, e estamos fazendo apenas, né, aquilo que realmente nos conduz, né, pelo Espírito Santo, nos conduz pelos nossos pastores, discipuladores, mas chega o momento de tomarmos decisões na nossa vida. Chegou um momento na vida de Esther, e a decisão que Esther ia tomar era uma decisão muito séria, era uma decisão que mudaria a vida dela, mas não somente a vida dela, né? Nessa decisão, Esther agora ela passa a ser aquela que dá ordens para Mardoqueu. Agora não era ela que recebia ordens de Mardoqueu, agora ela que dá ordens para Mardoqueu. Não é isso que nós vimos no texto que nós estudamos até agora? Está lá no verso 17, né? Então, a ficha de Esther cai nesse momento. E aí eu e você que conhecemos da Bíblia, Esther naquele momento ela não tinha noção de que a decisão que ela escolhesse, que ela tomasse, mudaria o destino. Só dela, irmãos? Só dos judeus? Mudou o destino de quem? Do Jardim América. Hoje só existe o Ministério Jardim América. Aí nós temos nosso pastor presidente, pastor Juvenil, toda a diretoria, e ter eu e você aqui nessa manhã, cultuando essa escola dominical, só existe por causa de uma decisão sábia que Esther tomou ali naquele momento. Senão, se Esther não tivesse tomado essa decisão, o Messias não teria vindo, o cristianismo não existiria. Você já prestou atenção na seriedade da decisão de Esther? A igreja hoje não existiria, a igreja cristã. A decisão dela mudou uma história não só da nação judaica, porque ali, né, foi decretado que todos os judeus seriam exterminados, né? O primeiro, como diz o pastor Walter sempre aqui, né, o primeiro genocídio, né, antes ali já seria o primeiro genocídio antes daquele que aconteceu na Alemanha, ali com Hitler, matando aqueles milhares de judeus, não é verdade? Então seria o primeiro genocídio. Então veja que a decisão dela mudou o futuro do cosmos. Essa decisão de Esther, irmãos, impactou os anjos, impactou o cosmos, o universo. Foi uma decisão realmente importantíssima, por isso que a revista da Escola Dominical, tenho certeza que os irmãos escritores não mediram esforço para colocar esse tema tão importante no momento de pandemia como nós vivemos, porque as nossas decisões que nós tomamos hoje, ela pode mudar o futuro da igreja, ela pode mudar o futuro da nós. Aqui, primeiro, logicamente, serão impactados eu e você, que estamos próximos, mas poderá mudar o futuro da igreja, o futuro dos nossos próximos irmãos, as nossas próximas gerações. Depende das nossas escolhas e as nossas decisões hoje. Então, muito oportuno esse tema, na verdade, e nos mostra que nem sempre a tristeza que estamos vivendo. Lá no início eu citei aqui algumas situações que podem trazer tristeza para nós. Tribulações, né? Pessoas, questão do dinheiro, questão da ansiedade pode trazer tristeza, mas nem sempre essas coisas que trazem tristezas para nós
e provocam lamentações, fazem ou não fazem chorar, irmãos? Quantos não choram quando vem uma circunstância adversa? É verdade. Uma tortura, né, com palavras, que é como se fosse na mente, né? Então também é uma agressão, né? Agressões físicas, né? Coisas que as pessoas viveu, isso provoca também ansiedade e tantas outras situações adversas que poderiam nos vir e provocar lamento e choro, mas nos mostra que nessas situações de lamento e choro, Deus pode verter, né, essas coisas adversas em ações para a glória de Deus. Então mostra para mim e para você que essas situações, às vezes, de choro, de lamento, de algo ruim, os amãs que se levantam contra a nossa vida, muitas vezes não é acidental, como não foi acidental ali na época de Esther. Foi propósito de Deus. Amém? Por quê? Porque nós entendemos que Deus está no controle de tudo. Qual que é o versículo tema do livro de Esther? É o verso 14 desse capítulo 4. Quem pode ler para nós aí o verso? Está na revista também, né? Verso 14 do capítulo 4 aqui de Esther é o tema central do livro de Esther. Esse é o tema central do livro de Esther. Quem pode ler aí? O verso 14. 4,14. Amém, glória a Deus, né? É. Amém? Então, é isso, irmão, a doutrina central desse livro, ela chega ao reino e foi levantada como rainha, porque tinha um propósito nessa história de Esther. E o enquadramento dos cristãos e dos judeus é que Deus conduz a história para que o seu propósito seja realizado. Amém? Essa doutrina está em todas as escrituras, mas não é somente aqui. Vamos ler outro texto que fala sobre isso? Isaías 46, do verso 8 ao 13. Isaías 46, do versículo 8 ao 13. Até o 13. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam e digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chama a ave rapina desde o oriente e de uma terra remota um homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu farei também, o farei. Ouve, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Amém, irmãos? Então o Senhor está falando, né, para todos ouvirem, que desde a antiguidade só Ele que faz e acontece. Em outras palavras, esse texto de Isaías é Ele que faz e acontece, determina e assim é. Ou seja, o Deus que eu e você servimos é o Deus soberano, que está no controle de toda a história, no controle da minha e da sua vida, no controle dessa pandemia do coronavírus. Amém? Alguns estão falando que o coronavírus vem de Deus, outros estão falando que vem do diabo. O correto é que nada acontece sem que seja
permissão de Deus. Nada acontece que está fora do controle de Deus. Aqui em Isaías está mostrando essa doutrina para mim e para você. Tudo que acontece na face da terra é Deus que está no controle da história, não só do universo e do cosmos, mas da minha e da sua vida, amém? Não importa os amãs e a situação que eu e você estamos vivendo. O tema dessa lição nesta manhã é o quê? Novamente, tem que sempre frisar, Deus intervém através das suas ações. Amém. Amém, irmãos? E para isso nós citamos o Velho Testamento. E no Novo Testamento? Romanos 8, 28 é o texto chave para nós, Romanos 8, 28. Pode passar, irmão Zeraci, para alguém ler aí. Romanos 8, 28 é o texto chave no Novo Testamento, que Deus está no controle. Pode falar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Quantos sabem disso? Levante a mão e diga: eu sei que Deus está no controle, que tudo que acontecer na minha vida, amém, é para a glória de Deus, porque eu amo a Deus. Quantos aqui amam o Senhor? Eu amo Jesus, eu te amo, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Obrigado, meu Pai. Amém? Aí nós podemos glorificar a Deus, porque essa é a doutrina aqui do livro de Esther, esse é o tema central do livro de Esther. Então, se você desdobrar a doutrina, que nós acabamos de aprender aqui, a gente vê que Deus tem seu propósito, mas nesse propósito inclui agente humano. O pastor Zé Machado estava falando, Deus tem o seu propósito, mas inclui um agente humano. Veja que Mardoqueu, ele usa a palavra: Esther, quem sabe que não foi por esse motivo que você foi levantado como rainha? Então, irmãos, eu não sou humanista, mas ter vida equivale à missão. Ou seja, se tem alguém que está aqui nessa manhã na escola dominical e é servo de Deus e aceitou o Senhor como Salvador, se você tem vida, eu sempre digo, se nós estamos vivos, não fomos ainda levados pelo coronavírus, se nós estamos aqui na terra, é porque Deus tem agenda para nós, amém? Temos missão, Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus ainda não te levou e não me levou, é porque a nossa missão não acabou. Deus tem um propósito com a minha vida, Deus está no controle de tudo, mas Ele tem os seus agentes, Ele conta comigo e com você. Quantos aqui nessa manhã são agentes de Deus? Levante a mão e diga: eu sou agente do Senhor, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, é lógico que se Esther não assume o seu lugar de agente, o que Mardoqueu está falando para ela? Mardoqueu ou Mardoqueu, O que ele está falando para ela? Se você não se posicionar e não tomar uma decisão, Deus vai levantar outro, porque os propósitos de Deus não são frustrados. Lógico que lá no início eu falei que eu não estaria aqui, não existiria cristianismo. Esther foi o agente de Deus, é por isso que essa lição está aqui, porque Deus usou ela como agente. Mas Mardoqueu falou, Deus pode levantar outro lugar, socorro do outro lugar pode, mas os propósitos de Deus não serão frustrados. Eu tenho certeza que era plano de salvação e viria o Messias. Mas Esther está nessa caminhada, porque ela foi um dos agentes de Deus que possibilitou de que hoje nós estivéssemos aqui. Amém, irmãos? Então, tem alguém que levantou mão? Parece que vários irmãos estão levantando mãos aí. O pastor Jaci. Ele falou, por exemplo, que eu e teus pais morrerão. Porém, se ela não tomasse atitude, os judeus continuaria existindo. Porém, ele e a família dele morria todo mundo. É verdade. Eu acho interessante que nós precisamos de Mordecai na nossa vida. Precisamos ou não precisamos, irmãos? Pessoa que nos confronta. Precisamos ou não precisamos, irmão do pastor Aldemiro? Pessoas que chegam e falam para nós, que puxam a orelha e falam: peraí, Deus vai usar você, Deus conta com você, você é o agente de Deus. Deus conta com você. Eu louvo a Deus porque Esther tinha um Mordecai, viu, pastor Juvenil? Esther tinha um Mordecai que era o seu tutor, o seu discipulador, que poderia puxar a orelha dela e falar: quem sabe não foi para isso que Deus te colocou? E aí colocou ela pensativa, ela falou: eu tenho que tomar uma decisão, uma postura de crente, na verdade. E eu e você precisamos de Mordecais, pessoas que nos confrontam e falam: não é por aí.
Não é por aí, pastor Anei, né? Dá uma mudada, muda de direção, Deus tem uma obra na sua vida. Eu louvo a Deus na vida de João Calvino, todo mundo conhece, já ouviu falar de João Calvino aqui. João Calvino, por 2 vezes, ele precisava ir para Genebra, mas ele não queria. Olha que João Calvino, um homem que marcou a história e ficou na história do cristianismo. Mas por 2 vezes, ele teve uma missão e chamaram ele, convocaram ele, vai para Genebra servir a Deus e ser pastor ali. E ele falou, não vou. Mas Deus levantou um homem, né, até anotei o nome dele aqui, Guilherme Calel, que puxou a orelha de Calvino e falou, Calvino, Deus está te chamando, se você não for, a maldição de Deus virá sobre você. Naquela hora, quando Calel falou isso para ele falou, pô, se a maldição de Deus vai vir sobre mim, eu estou correndo, indo para Genebra. Que bom, pastor Juvenil, quando tem pessoas que puxam a nossa orelha e falam, você vai, e aí a pessoa obedece a palavra de Deus, e aí vai, e Deus a usa ali naquele lugar, ele responde ao chamado do Senhor. Nós precisamos ter os nossos Mordecais na nossa vida, né, para que a obra de Deus se cumpra em nós. É verdade. Hoje ninguém quer ser confrontado, né? E aí nós temos que entender, quem está aqui nessa manhã aprendendo, que quem ama confronta, irmãos. Quem não está nem aí com você, deixa você se estrepar e fazer o que quiser. Mas quem ama, confronta. Amém? Quantos levantam a mão e glorificam a Deus pelos Mardoqueu? Aqui nessa manhã, o povo aqui é diferente, não é igual aí fora. Quem ama, cuida, né? Confronta, pai e mãe. Quando o pai e mãe diz para os filhos, né, que filho precisa tomar uma posição diferente, é porque Deus está usando esse pai e essa mãe. Você que é filho, está aqui nessa manhã, você que é discípulo, é servo de Deus, que tem alguém que é o seu Mordecai, não faça como Eliabe falou, né, mas pelo contrário, ouça Deus falando através dessa pessoa, em nome de Jesus. Sei que tem vários irmãos também querendo participar, irmãos, eu quero partir aqui para nós tentarmos concluir esse segundo ponto. Então, a gente observa aqui essa doutrina da soberania de Deus. Eu acho interessante que Mordecai está ensinando soberania de Deus, e ele está ensinando não numa sala de aula, né? Hoje é muito confortável, talvez eu estar aqui nessa manhã com os irmãos com o microfone na mão, na igreja, é uma sala de aula, é muito confortável. Mas quando nós aprendemos isso aí, quando você, por exemplo, está doente, está lá na cama e chega alguém e fala, irmão, não deixa essa doença, esse amante derrubar, é ali que realmente a doutrina é eficaz. Mordecai está vivendo no momento que toda a nação poderia ser exterminada, é algo que está acontecendo, é algo real. Amém? Então, a teologia é feita realmente na prática, não é verdade? A teologia de Deus, é acontecendo, né? E hoje a gente vê tanta gente debatendo, né? Por isso que a gente nunca debate a palavra de Deus, irmãos. Não é para ser debatida, a palavra de Deus, ela é para ser explanada, para que o Espírito Santo traga luz e vida na minha e na sua vida. Amém? Vamos para frente, eu preciso concluir, irmãos. Então, veja que Mardoqueu destaca, quem sabe, né? Então, o que eu acho interessante é que a vida cristã, ela é como um mapa de uma viagem. A vida cristã, ela só tem o ponto de partida. Onde é o ponto de partida da nossa vida cristã? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. E ela tem o destino, que é o céu. Só que no meio dessa caminhada, do ponto de partida até o céu, Deus não especifica para a gente como que vai ser essa caminhada. Eu e você que vamos tomando as decisões e respondendo durante a nossa caminhada. Eu e você que vamos respondendo, dizendo, eu vou por aqui, eu vou trilhar por aqui, eu vou caminhar por aqui. Lembra do povo de Deus lá no Egito? Foi libertado do Egito e atravessou, né, saiu do Egito. E Deus tinha proposto que eles chegariam em Canaã. Chegaria ou não chegaria? Em Canaã. Mas teve gente que chegou? Não, teve gente que não chegou. Os guias não chegaram.
Mas Deus tem esse projeto hoje para a igreja, de nós irmos para o céu. Nos salvou de irmos para o céu, mas tem muita gente que, infelizmente, na caminhada, pode se desviar. Pode sair do caminho. Amém, irmãos? Essa é a teologia que eu e você acreditamos, né? Então, eu só estou falando isso aqui, é que as nossas decisões podem nos levar a ter a alegria da salvação e a alegria em servir outros, ou pode, pastor Toninho, fazer com que nós nos afundemos e demos com a cara nos muros e perdemos a nossa bênção. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, né, que você está aqui e você vai até o final, você vai chegar até o fim, porque Cristo é em você. Pastor Toninho? É verdade. Louva a Deus pela vida de Esther, louva a Deus também por você nessa manhã, né, estar tendo essas instruções. Irmãos, para finalizar esse segundo tópico, eu quero só tirar 3 coisas aqui nesse capítulo 4, para nós finalizar, para os irmãos observar. Pastor Zé de Moraes, a primeira coisa é a ligação entre fé e emoções, porque tem muita gente que acha que a fé não tem nada a ver com emoções. Então eu quero te mostrar, olhando para esse capítulo 4 aqui de Esther, que fé tem a ver com emoções. Porque você observa nesse capítulo 4 que Mardoqueu, ele está correndo como, podemos dizer, os irmãos perder a palavra, usar, mas como maluco, doido, porque ele está correndo pela cidade e gritando alto, e rasgando as suas vestes, e dizendo, nós vamos morrer, o povo de Deus vai morrer. Ele está fazendo isso ali. E você observa também que Esther está com as suas emoções à flor da pele. Por quê? Porque ela vê o seu primo, né? Ele doente, ele gritando, ele como maluco correndo pela cidade. Então ela está aflita. E alguém coloca ela na parede dizendo, você precisa tomar uma decisão. Então as emoções de Esther estão à flor da pele aqui nesse capítulo 4. Então quero dizer para os irmãos que quem sabe eu e você estamos também sendo confrontados pelos nossos amãs. E quem sabe as nossas emoções estão extrapolando e nós pensando, mas eu não posso deixar as emoções me dominar. Mas é importante aqui no capítulo 4 eu e você entendemos que quando as emoções afloram, é porque Deus está querendo que você experimente essa experiência da fé na sua vida, para que essa situação dos amãs que é sobre a tua vida caia por terra e Deus possa ser soberano na sua vida. Amém, irmãos? Essa é a primeira lição. A segunda lição, significado da vida. Significado da vida. Lá no capítulo 2, verso 7, nós observamos que o nome de Esther, no original, é Murta, que traduzido significa Hadassah. Sabe o que significa Murta? Uma florzinha de jardim. Essa é a tradução do nome de Hadassah, no original hebraico. Uma florzinha de jardim. Aí a minha pergunta para você nessa manhã, o que Deus pode fazer, pastor Zé Iraci, com uma plantinha de jardim? O que Deus pode fazer com uma plantinha de jardim? Deus pode salvar e julgar o mundo através de uma plantinha de jardim. Amém? Então, dentro desse, olhando para esse aspecto, eu quero aqui colocar 3 situações. Primeiro, quem sabe eu e você estamos aqui nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, e nos perguntando, pastor Anei, é muito importante que Esther, Hadassah, ela teve um objetivo de vida, mas qual que é o valor da minha vida? Talvez, quem sabe, nessa manhã você se acha apenas como uma plantinha de jardim. Mas com essa plantinha de jardim, Deus pode mudar a história do planeta, do universo e do cosmos. Amém? É a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nesta manhã. A segunda coisa que eu quero dizer é, quem sabe alguém está sentado aqui pensando que os sonhos e projetos que você tem são projetos apenas terrenos. Mas Deus tem coisas maiores. O Senhor fala para mim e para você, eu é que sei que pensamentos e sonhos tenho ao seu respeito. Em terceiro lugar, quem sabe
ainda reforçando essa questão da plantinha, quem sabe achamos que somos só para decorar, pastor Juvenil. Ah, não, estou ali na sede, ali na igreja, apenas para ser uma florzinha decorativa no jardim de Deus, e sem importância, mas você olhando para essa história de Esther, você verifica que Deus tem um compromisso com a vida de Esther, e assim como Ele teve um compromisso com a vida de Esther, Deus tem um compromisso com a minha e com a sua vida, porque quando Deus nos salva, Ele nos salva para nós sermos o quê? Sal e luz desse mundo. O Senhor salva eu e você, para que eu e você sejamos missionários e possamos fazer parte do plano e projeto de salvação de Deus. Muita gente, irmãos, depende de mim e de você para ser alcançado para o reino de Deus. Qual que é a decisão que você vai tomar nessa manhã na escola bíblica dominical? Você vai se conformar e dizer, não, sou só uma plantinha de jardim ali na sede, ou você vai dizer, Deus, eu tomo a decisão de estar dentro dos sonhos e projetos do Senhor, para que eu possa fazer diferença e ganhar vidas e mais vidas para o reino de Deus. Nesta manhã eu te convoco então, para você tomar essa decisão e fazer como Esther fez. Esther tomou a decisão certa e diz, vou fazer o que é certo, se perecer, pereci. Portanto, eu e você vamos abrir mão de tudo. Quantos estão dispostos nessa manhã a abrir mão de tudo para poder servir a Deus e o propósito de Deus? Agora tem muita gente, pastor Joel, que fala, não, eu não posso deixar, eu tenho projeto aqui da terra, eu tenho isso aqui. Nesta manhã o Senhor convida eu e você para abrirmos mão das coisas deste mundo e dizer, Pai, se o Senhor me chamou, se o Senhor me salvou, o Senhor tem um propósito na minha vida, eis-me aqui, usa-me a mim, amém? E em terceiro lugar, para encerrar agora sim, encerra o tópico 2, nossas certezas e nossas incertezas. Então tem muita gente, irmãos, que sabe muito de teologia. Ele é um dicionário ambulante, pastor, irmão evangelista Absen. Ele sabe muito. Ele muitas vezes ele é até melhor do que o Google, né? Às vezes o Google você faz uma perguntinha ali e ele te ajuda, te dá a resposta. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, que fé salvadora, você não encontra a resposta na sua sabedoria, no seu conhecimento que você tem de Bíblia. Você pode saber teologia aqui melhor do que qualquer um. Ou você pode pensar, hoje eu não preciso saber não, posso pesquisar. Fé salvadora, você só alcança quando você tem experiência com Deus e deixa realmente o Espírito Santo falar na tua vida e você vai dando as respostas positivas para Deus, dizendo, Deus, se é assim, eis-me aqui, me arrependo de quem sou e me coloco nas suas mãos, amém? Então é isso, irmãos, não existe vida cristã sem incerteza. Nós estamos caminhando nessa terra e não temos certeza de nada. A única certeza que nós temos é de chegarmos lá, né? Na nossa salvação, chegarmos no céu. Mas para isso, durante a caminhada, nós precisamos nos posicionar. Com isso, eu entro então no tópico 3, a importância do jejum. Importância do jejum. Como é importante o jejum nas nossas vidas, não é verdade? Amém? Eu quero, sei que sobre o jejum, só o jejum teria que ser uma escola todinha sobre ele, né? Ou uma terça-feira todinha, porque não é um assunto fácil, muito difícil. Mas vamos tentar nesses poucos minutinhos que tenho aqui. Quantos minutos tem, Abs? 5? Aí, ó, vamos tentar nesses 5 minutos, irmãos. Nos ajudar, né? Hoje, o jejum é uma prática em desuso. A igreja não tem feito uso do jejum. E o jejum, ele é literalmente abstinência de alimentos. Jejum é abstinência de alimentos. Esse é em primeiro lugar que nós temos que guardar aqui. Tem muita gente que fala assim, eu posso deixar de celular, deixar de Coca-Cola. Eu entendo isso como propósito.
não jejum, porque biblicamente, quando você vê jejum, os exemplos na Bíblia é de alimentos. O de Esther, então há mistura, por isso nós estamos aqui aprendendo essa manhã. Então o de Esther, ela convocou para que fizesse jejum de alimento e de água. Vocês não vão comer e não vão beber. Durante quantos dias? 3 dias. Então, o jejum é de alimentos. Qualquer outra coisa que você quiser se abster, isso aqui está me prendendo, está sendo meu Deus. Quem sabe que tem gente aí que está curvado diante do celular e não ora, né? Está sendo seu Deus. Então, você precisa fazer o quê? Um propósito de se privar daquilo ali. Não, Senhor, tira isso da minha vida. Isso é um pecado. Você precisa deixar, né? O jejum é você abster de alimento. Alimento é pecado? Não é pecado. Alimento, pelo contrário, Deus deixou e ele é um símbolo do céu. Comida é símbolo do céu. Só que o jejum, ele é o quê? Realidade do céu. Muita gente fica só feliz quando come, né, uma delícia e saboreia um almoço maravilhoso, né? Estamos pertinho do almoço aí, como diz o pastor Walter, ele sempre fala, se tiver alguém que quiser nos convidar, estamos à disposição. Que coisa maravilhosa, né, pastor Walter? Quando nós comemos um banquete, é uma delícia, mas é um símbolo. A realidade do céu é muito melhor, não é verdade? Então, o jejum nunca pode ser apenas abstinência do alimento, ele precisa ser junto com o quê? Com oração. Ele precisa ser junto com a oração, tem que ser acompanhado com consagração e oração. E nós temos ataques em cima dessa área de forma absurda. Irmão, se tem uma das práticas que recebe ataque, a maior delas é o jejum. Tem muita gente, é tão confrontado que tem até estudos, ou pessoas dentro da igreja, que falam, não, o jejum é prejudicial à saúde. E não é. Não é, o jejum é uma bênção na nossa vida. E é bíblico, né? Não é verdade? Então, irmãos, essa prática é uma prática cristã, né? E o jejum não deve ser entendido apenas como abstinência de alimentos, como nós dizemos aqui, mas é preciso ter muita oração e um objetivo espiritual. Devemos jejuar? Claro, né? Não há regras na Bíblia sobre quando e como jejuar. Né? Então, no Velho Testamento, você vai ver que só existia um dia de jejum específico. Qual que era o dia? O dia da expiação. Esse era um dia específico, mas não tinha nenhum outro, apesar de que esse dia da expiação mudaram o nome. Paulo chama de outro nome, Paulo dá outro nome ali em Atos, e a gente vê também que lá em Jeremias recebe um outro nome, mas era o mesmo dia, o dia da expiação, que era o dia do jejum. Então você observa que quando Jesus ensina lá em Mateus 6, do verso 16 ao 18, sobre jejum, quando ele está ensinando ali no Sermão do Monte, ele está dizendo uma tríplice verdade. E lá em Eclesiastes diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E o que Jesus está ensinando para mim e para você ali no Sermão do Monte? Quando jejuardes, quando deres esmola e quando orares. Então o Senhor está ensinando essa tríplice verdade, que é o cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Ou seja, então quando Jesus fala quando jejuardes, ele não está falando, olha, pastor Joel, se o Senhor jejuar, Jesus está falando quando jejuardes. Então Jesus está dizendo que nós vamos jejuar. E qual que é a recompensa do jejum? A resposta das nossas orações. Amém, irmãos? Quantos querem ter oração respondida? Diga, Deus, eu quero ter oração respondida. Amém? O jejum vai te ajudar a ter a oração respondida. Então, irmãos, veja bem, Jesus, não dá tempo aqui de eu falar, mas Jesus, ele ensina que no jejum nós não podemos ter motivação errada, né, e nem fazer de forma errada. A forma, ele condena aquela forma dos fariseus, porque os fariseus, eles jejuavam e eles gritavam para todo mundo, estamos jejuando, somos melhor do que todo mundo. Então, Jesus estava dizendo que não pode fazer assim. A forma é o quê? Que quando nós jejuar, a gente lava o rosto, não transparece para ninguém que estamos jejuando, né?
Porque o nosso Pai que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar. Amém, irmãos? Então é isso que a gente aprende com Jesus. E a motivação? A motivação, ela não pode ser de aparecer, de querer promoção no reino, de falar, não, eu sou mais espiritual. Quem sabe eu levantar aqui, pastor Zé de Moraes, pegar o microfone e falar, irmão, está acontecendo coisa no meu ministério, mas é porque eu jejuo aí tantas vezes por semana, e tal. Não. Então a motivação, ela precisa ser uma motivação correta, uma motivação de quê? De que as minhas respostas sejam atendidas. Não dá tempo? Se desse tempo a gente ia olhar Isaías 58, que na Bíblia é o melhor texto que fala sobre motivação do jejum. Eu convido os irmãos para depois dar uma olhada em Isaías 58, não vai dar tempo de falarmos aqui, mas eu convido você para depois ler esse texto de Isaías. Então, jejum não é uma penitência com o intuito de dizer, vou persuadir Deus, vou jejuar e colocar Deus na parede. Não é. Tá? Jejum não é penitência. Jejum, qual que é o motivo principal? Jejum... Quebrantamento da carne. Isso. Ele quebranta a carne e também faz com que a nossa alma fique contrita, né? Contrição da alma e quebrantamento da carne. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é empecilho para nós ouvirmos Deus. Deus muda quando nós jejuamos? Deus, ele é o mesmo. Deus não muda. Quem muda quando nós jejuamos? Nós mesmos mudamos, né? Por quê? Porque nós estamos mais sensíveis a ouvir o Espírito Santo de Deus, amém? O jejum não tem poder em si mesmo, ele ajuda a liberar a nossa fé, porque como nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, e a Bíblia diz que Deus é Espírito, então se eu estou mais sensível e Deus é Espírito, eu vou ouvir a sua voz e o seu comando, e Jesus também ensina para mim e para você algo muito poderoso, que é o quê? Que quando nós ficamos mais espirituais, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito para impedir a obra de Deus. Quando eu e você jejuamos e ficamos mais espirituais, demônio sai. A capetada do inferno vai embora. Lembra quando Jesus desce lá do monte da transfiguração e tinha os discípulos lá embaixo tentando expulsar demônio e não conseguiram? Lembra que Jesus chegou, expulsou e os demônios foram embora? O que Jesus ensinou para aqueles homens que perguntaram ali? Jesus falou assim que aqueles demônios só saíam com jejum e oração. Por quê? Porque aí nós entendemos, irmãos, o reino espiritual de Deus, damos o comando e a autoridade do Senhor, ela é tremenda sobre as nossas vidas, demônios saem, enfermidade sai, pessoas são curadas. Se alguém quiser aprofundar mais sobre esse tema, eu indico um livro para os irmãos, muito gostoso, de alguém que viveu, um hindu, que ele viveu essa experiência do jejum, de forma tremenda, ele chama assim, O Poder Secreto da Oração e Jejum. É um livro de 130 e poucas páginas, e ele conta experiência que Deus mandou ele jejuar, e nesse jejum, através desse jejum, ele trabalhava num hospital onde tinha crianças defeituosas, crianças paralíticas, crianças que se esmurravam, se jogavam no chão e ficavam toda ferida, e Jesus mandou ele jejuar. Ele jejuou e várias crianças ali naquele hospital foram curadas através da vida desse pastor. Essa é uma das experiências, mas ele vive muitas coisas durante o seu ministério. Por quê? Por causa do poder que tinha a oração que ele fazia, amém? No nome de Jesus, mas com o jejum, porque há intensidade espiritual. Quando nós jejuamos e oramos, existe intensidade espiritual. Não que essas práticas têm poder. O poder é no nome de quem? É no nome de Jesus e no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas há poder quando eu e você levantamos e fazemos isso. Amém? Irmãos, propósito do jejum, só vou citar aqui, não dá para falar, né? O irmão disse que é 5 minutos e acabou. Temos aí no mínimo uns 10 propósitos do jejum. Jejum na preparação para um trabalho especial. O jejum está associado a arrependimento. O jejum ligado ao poder espiritual. O jejum ligado a tempos de tribulação, que é esse tempo que Esther está vivendo, é um tempo de tribulação. O jejum ajuda a vencer as tentações. O jejum está associado à intercessão.
o jejum faz parte da vida cristã, o jejum intensifica a nossa comunhão com Deus, o jejum nos ajuda a receber a palavra, a disciplina do jejum nos ajuda a crescer. Amém? São no mínimo 10 propósitos que você encontra na Bíblia e tem referência para todos esses propósitos que eu disse aqui aos irmãos, tem referência. Então, quando eu e você jejuamos, por exemplo, hoje o pastor Walter colocou um propósito de jejuarmos, né, em prol do nosso país, das famílias, de Deus falar com você e comigo, através de termos uma vida, né, com Deus, porque Isaías 58 vai dizer justamente isso. Vamos ficar sobre os pés para nós orarmos? O jejum do Isaías 58 vai dizer justamente isso, que o jejum serve para quebrar ligaduras, amém? E tirar o jugo da servidão. Essas ligaduras são realmente pecados que nós cometemos durante a nossa caminhada. Jesus perdoou os nossos pecados, mas eu e você precisamos ter percepção desses pecados e pedir perdão para que o sangue de Jesus venha sobre nós. Então, para que o jugo de servidão e também essas ligaduras espirituais possam ser religadas. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Que alguém quiser aprofundar mais sobre o assunto, pesquise, busque. Eu digo sempre o seguinte, quando falo sobre jejum. Se você quer saber sobre o jejum, a melhor maneira é jejuar, né, pastor Zé Machado? Se eu ficar ensinando aqui 1 hora, 2 horas sobre jejum e você não jejuar, não vale nada. Agora, se você quiser ter experiência com Deus sobre jejum, você vai ver o tanto que Deus vai realizar e fazer na tua vida, porque eu tenho experiências na minha vida nessa área. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Oremos, igreja. Deus amado, obrigado por essa palavra, meu Pai, através aqui do nosso pastor, do teu servo. Senhor, fortalece o Espírito Santo aqui o coração nosso, alegra aqueles que estão aqui. Senhor, nos dê ânimo para poder jejuar, nos dê ânimo para poder ler a palavra, para alimentar, Senhor. O Senhor realmente falou e inquietou os nossos corações da necessidade, Pai, de consagrarmos, de buscarmos ao Senhor, de interceder pelo próximo, de fortalecer a obra, Pai, de amar, de disseminar o amor, e também preocupar com o nosso irmão. Obrigado porque o Senhor falou de uma forma tremenda e que nós possamos colocar em prática e pedir o discernimento do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Poder sentar, igreja? Inclusive, eu tenho certeza, pastor Ney, que seria de suma importância, né, na terça, por exemplo, seguir esse estudo do jejum. Muito importante, né, discorrer a respeito do tema. Então, na terça, fica a dica. É muito importante mesmo. Eu gostaria que desse sequência, para a gente não ficar extrapolando o horário, né, descuidar, para a coisa não ficar bagunçada. A gente estipula um prazo, mas na terça-feira seria de suma importância seguir esse estudo do jejum. Eu assino embaixo. Eu devolvo aqui para o pastor o Juvenil fazer o fechamento. Pastor Walter? Tá ok. Devolvo o pastor Walter fazer a finalização. Obrigado, pastor Ney. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Digam um amém bem forte aí. Glória a Deus, né? Pastor Neir, a gente sabe que todos aqui que vêm aqui, estão aqui, tantos irmãos também que está aí sentado e todos têm o talento, porque a palavra de Deus, quando nós temos um compromisso genuíno com a palavra de Deus, tudo floresce na nossa vida, tudo caminha de acordo da forma com que Deus quer, na hora dele, do jeito dele, né? Da maneira com que Deus faz com que nós venhamos absorver, entender a verdadeira realidade da palavra de Deus para as nossas vidas, para nós colocar em evidência, praticar, caminhar, né? E esse livro de Esther traz para nós predicados aí, né, que perdura aí mais de 2.500 anos, e o povo que conhece a palavra de Deus tem que colocar isso em evidência, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Não vão conseguir nunca, jamais atualizar Deus. Ninguém é mais atualizado que o nosso Deus. E nós sabemos aqui, eu gosto de repetir, porque repetindo você vai memorizando aquilo ali. Eu aprendi dessa forma. O código moral da família cristã é a palavra de Deus. Vamos dizer isso, e todos nós repetir audivelmente? O código moral da família cristã é a palavra de Deus. Tudo que eu for fazer sem a prévia de Deus, sem o respaldo de Deus, sem a direção, sem a orientação de Deus, eu estou olhando meus olhos, né, a minha parte humana, eu estou fazendo o horizonte daqui, eu estou comunicando o meu. Mas se Deus participar em qualquer projeto, qualquer situação da nossa vida, a coisa é alicerçada na rocha, é firme, e aí nós vencemos. Por que Esther Mardoqueu venceu essa situação ali? Deus estava trabalhando em oculto. Você sabe que não é mencionado o nome de Deus no livro de Esther. São 2 livros da Bíblia que não mencionam o nome de Deus. O livro de Esther e Cântico de Cantares, não menciona. Por que não menciona? Deus estava trabalhando, porque aquela sociedade ali, ela estava extremamente já caminhando para o antissemitismo, matar os judeus. Já tinha uma situação, um trabalho ali, e Deus, né, monitorou essa situação. De que forma? Trabalhou em oculto na vida de Esther e de Mardoqueu. E assim Deus faz na nossa vida como cristão. Trabalha para nós intercedermos um pelos outros, lá no trabalho, pela nação, pela família, pela igreja local, pela conduta moral. Tudo isso traz para nós aqui, né? E outra coisa, ousadia, coragem, né? Mulher não podia chegar ali, ela quebrou esse paradigma, a mulher não podia chegar diante, aliás, ninguém podia chegar diante do rei ali, sem uma permissão. Então, nesse jogo de xadrez, Deus usou a rainha Esther para dar o cheque mate, vencer aquela batalha. E Deus faz isso conosco hoje? Faz ou não? Faz. Eu anotei uma frase aqui. Quando estamos do lado certo da vida, experimentamos livramentos incríveis. Presta atenção nisso novamente. Quando estamos do lado certo da vida, experimentamos livramentos incríveis. Eu tive um desse o ano passado. Deus me livrou da morte. Eu dei o testemunho que os irmãos sabem. Porque o pastor é bonzinho, é melhor que eu? De jeito nenhum. Livramento. Deus mostrou para mim um livramento. E mostra para você também. Agora devemos dar prioridade o quê? A oração. Igreja, irmãos, que não ora, o inimigo nem preocupa com ela. O inimigo não teme grandes movimentos, a numerolatria, né? Igrejas cheias, não tem nada contra igrejas cheias, presta atenção nisso. Porque tem gente que é invocado com numerolatria, onde é que tem números? A igreja precisa ter números, precisa crescer sim, da forma, do jeito de Deus, não do jeito do ser humano. Inimigo não teme grandes igrejas, grandes números de pessoas. O inimigo, sabe o que ele teme? Que seja um pequeno grupo de irmãos em oração. Ele bate em retirada. Porque nada pode com Deus. Pode. Essa situação, nós já falamos ela aqui anteriormente, né, demos um exemplo aí. A região noroeste, que eu moro, inclusive. Se o governador não, o prefeito, como é que é o nome desse prefeito novo aí? Rogério. Se ele decretar aí fora, região noroeste, não vai morar em Goiânia, vai ter que arrumar um município aí, vai ter que tirar todos. Eu vou ficar alegre? Ninguém lá vai ficar alegre. Agora, você imagina uma notícia dessa, foi lançado a sorte. Tal época, os judeus, vão ser exterminados, o antissemitismo já caminhando nessa situação. Você já imaginou o horror, o pânico desse povo? Porque naquela época não tinha conversa, não. Não tinha jeito de fazer a gambiarra, não. Era decreto e pronto, acabou. Ia mesmo, ia para a guerra, ia morrer mesmo. Você já imaginou que situação horrível essa? E se trazer para nós hoje, tirar uma restritiva de direito. O que é restritiva de direito? Quando você perde o direito de ir e vir, você não vai passar mais por essa via vicinal. O comércio seu não vai abrir tal, só vai abrir intercalar, igual começou no início aí dessa pandemia. Todo mundo começou a entrar em pânico, porque o povo visualiza muito isso aqui, está muito apegado nisso aqui. Isso é uma verdade, é cultura. E não é só no nosso país, é no mundo inteiro. Ninguém quer perder. Então, você já imaginou a situação de Mardoqueu ali e Esther? Mas Deus usou a rainha para dar o checkmate nesse jogo de xadrez, em que Amã, quantos Amã existe por aí no meio da família?
no meio do trabalho, Abse, né, na universidade. Tem Amã lá, não tem onde você trabalha? Tem ou não tem? Nós conseguimos ver os Amãs da vida. E só vencemos de que forma? Essa maneira extraordinária para vencer é incrível. Quando estamos do lado certo da vida. Quando é que nós estamos do lado certo da vida? Jejuando, orando, obedecendo, nutrindo a palavra de Deus. Se nós não nutrir a palavra de Deus, não adianta vir aqui falar, estamos com utopia. As coisas precisam ser resolvidas da forma de Deus, da maneira de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus, como Ele quer. É isso que nós aprendemos aqui, o código moral da família cristã. Ponha isso em mente, é a palavra. Eu vou resolver a minha vida de acordo com a palavra. Isso não é querer ser puritanista, não. Ser puritano, ser santo. A Bíblia manda nós ter o quê, pastor Ney? Equilíbrio. Eu tenho fraqueza, eu tenho falha, você tem, nós temos, todos nós temos. A coisa precisa resolver pacificamente do jeito que Deus quer, da maneira, da forma de Deus. A igreja é de Deus, é do Senhor Jesus Cristo. Ele é a centralidade daqui da igreja. Nós estamos aqui é pela misericórdia. Todos nós, quando entramos ali naquela porta, nós estamos vindo aqui pela misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Deixa para nós aí, né, essa lição. E aí, só encerrando com os irmãos agora. Moisés jejuou o quê? Durante 40 dias. Josafá, né, quando se viu ali os inimigos, os amonitas, os moabitas, também jejuou. Jonas, né, os homens ali, Nínive jejuou e adornaram-se de pano de saco. Davi jejuou, Neemias jejuou, o rei Dario jejuou. Está dentro da lição aí. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem que nós temos aí? Traz para nós aí, está dentro da lição aí. Trouxe aí, Ana jejuou, né? João Batista jejuou, Jesus jejuou. Paulo e Barnabé, quando foram fazer a viagem, colocaram ali o projeto. Fizeram uma prévia com Deus, chamou Deus, nós temos intuito, nós temos intenção, nós queremos fazer isso aqui, nós vamos fazer uma viagem missionária. O Senhor aprova? Então vamos jejuar e vamos orar. Eu já citei aqui uma vez, quando eu fui fazer uma compra de um apartamento, eu empolguei e fui no meu achismo, no meu factoide, né? Não, vai ser assim, vai ser assim. Não deu certo. Se eu tivesse chamado Deus, colocado Deus, falei, vai assim, Deus, posso fazer? Tinha caminhado, tinha dado certo. Estou dando exemplo meu. E a coisa está dando certo quando você coloca Deus na frente do processo. Chama Ele para elaboração de tudo, todo planejamento, todo foco, toda perspectiva que você tem, vá para a luz da Bíblia, que aí você vai caminhar e vai vencer, como nós temos exemplo dentro da palavra de Deus, todos venceram, amém? Deus abençoe, pastor Eneir, Deus abençoe sua vida, por se fazer presente aqui, aprendendo da palavra de Deus, você só tem a ganhar, com todos aqui nós ganhamos, cada vez que nós viemos aqui, há um registro, há um cadastro lá no céu seu, tá? Há um cadastro seu, há um registro seu, cada vez que você adentra aqui, está registrado, mais você está melhorando, mais você, não só aqui, mas lá na sua casa, quando você lê a palavra de Deus, e aí você vai crescendo, porque a vida nós não paramos, é igual andar de bicicleta, se parar de andar, o que acontece? A bicicleta tomba. E a vida espiritual é dessa forma. Terça-feira nós estamos no ensino. Quinta-feira nós estamos na Quinta Vitória. Oração na igreja. Por sinal, a oração nossa aqui, sexta-feira, foi maravilhosa, né, pastor Ney? Muita gente, os pastores vieram. E, se você puder, venha orar. Coloca suas causas na mão de Deus. Não perca tempo. Lei da oportunidade. Não perca a oportunidade dessa cadeira cativa que você tem dentro da casa de Deus. Venha. Nós temos pessoas aí que moram longe, se desdobram e venham para a casa de Deus. É tempo de nós orar, jejuar, buscar a Deus, clamar a Deus pela nação, pela nossa vida, por tudo. Porque todos nós estamos vendo como está o cenário, como a coisa está andando aí no mundo. Amém? Logo mais à noite nós temos aqui o quê? E por falar em ceia do Senhor, bem lembrado, eu coloquei no grupo aí para cada irmão, você me permita aí, às vezes eu mando no seu privado aí para lembrar para os irmãos aqui da igreja, o jejum coletivo de hoje, né, os que puderem estar fazendo aí, Deus está na causa, Deus é o Deus do impossível. Cesta básica, bem lembrado, nós, essa semana, a missionária Dalva, nós reestruturamos a cesta aqui, tem uns irmãos aí, peço aos irmãos
cooperação, né? Traga na terça, hoje à noite, traga aí, né, o óleo, o arroz, se você puder trazer, porque nós temos um celeiro da igreja para poder, né, atingir os irmãos aí que estão tendo a necessidade. Isso é de Deus. Então, nesse mês agora que vem, irmãos, eu peço aqui, igreja, nós vamos ter consagração, voltar à consagração. Obviamente, obedecendo isso aqui, ó, esse distanciamento, tá? Tudo da forma que está exigindo aí para nós fazermos aqui. Então, nós vamos ter, nesse mês agora, o que anteceder a ceia, o sábado que anteceder a ceia, nós vamos fazer aqui uma consagração coletiva da igreja. Esse jejum coletivo da igreja, ele tem que permanecer, a oração tem que permanecer, amém? Coloque sobre os seus pés, vamos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa, que você tenha um almoço lá abençoadíssimo, né? E possa sempre se desdobrar no seu almoço, Deus possa abençoar seu banquete na sua casa, amém? Oremos ao Senhor, Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa lição maravilhosa, que nós possamos entender, ó Deus amado, que o jejum, o clamor, a oração, em falar com o Senhor, ó Deus amado, é a forma mais certa de resolvermos nossas situações, nossas pendências, nossas fraquezas estão diante de Ti, Tu já sabes a tempo e conhece a cada um de nós, e nós precisamos, a igreja precisa de Ti, porque a igreja não vai parar, porque a autoridade Sua está neste local, e na vida daqueles que invocam a Ti, a igreja que é um organismo vivo, de cada um dos irmãos, ó Deus amado, nós estamos fortalecidos sempre, ó Deus amado, pela palavra, que esse código moral da palavra atinja essa família cristã, colocamos em evidência prática, amor, unidade, submissão, ousadia para Te servir, Te louvar, exaltar, bendizer o Teu nome que cura, salva, liberta, transforma e nos faz ver caminhos largos, coloca nossos pés em lugar planos, ó Deus amado, assim nós oramos e lhe agradecemos por essa manhã maravilhosa, essa nação, esse país, essa cidade, esse setor, essa igreja, o ministério, todos nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus oramos assim com muita humildade, amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, e todos digam, amém. Um almoço abençoadíssimo lá para você. Deus abençoe e até mais à noite.